Olá pessoal, olá aluno, aqui professor Juliano Colombo, diretamente do Verbo Jurídico, para a gente aprofundar, trabalhar aquelas questões fundamentais para a tua aprovação. Estou falando da parte de ética, Estatuto da OAB, Código de Ética, Regulamento Geral, tópicos importantíssimos para a tua aprovação. Normalmente a gente diz assim, olha, sujeito que não vai bem em ética, toma cuidado, porque aí ele tem que ir muito bem nas outras matérias. Agora, se você faz uma boa prova de ética, não precisa gabaritar ela, mas faz uma boa prova, com índice grande de acerto, acertando 80% das questões, é meio caminho andado para a tua aprovação na primeira fase. Então te liga, na parte de ética, nós temos muitas questões e pouca legislação. Aí você vai dizer, não, mas só um pouquinho. Tem o Código de Ética, o Regulamento Geral, o Estatuto da OAB, Agora, se você compara, por exemplo, com o processo civil, com o direito civil, a legislação é muito mais extensa. Então aqui vale a pena apostar para a tua aprovação, porque nós temos uma legislação mais enxuta e um número grande de questões. Então eu preparei agora um material nesse encontro aqui para você visualizar o que nós vamos vivenciar num curso, onde, claro, a gente pode aprofundar bem mais as matérias. Aqui, dentro desse aspecto da parte de ética, eu preparei um material onde a gente tem algumas gotas, alguns tópicos fundamentais que costumam cair nas questões. Vamos lá, vem comigo então lá para a tela. Sou o professor Juliano Colombo, segue lá no Instagram, verbo_OAB ou @Juliano Colombo Professor. Lá você vai ter então algumas informações, dicas, algumas questões aí importantes, né, sobre essa matéria. Minha titulação aí, Olá OABeiro, vamos direto para a matéria. Primeiro slide aí que eu preparei para você diz respeito a um primeiro ponto muito cobrado, bastante discutido também na estrutura jurisprudencial. Alvo de alteração legislativa é a inviolabilidade do escritório, a inviolabilidade do advogado, do escritório fisicamente, das suas comunicações, porque quando a gente fala aqui, inviolabilidade, não é somente do escritório, tá? Eu vou rabiscando aí, você vai acompanhando. Não é somente do escritório. Nós temos a inviolabilidade também das comunicações. Advogado e cliente, né? Então as comunicações entre advogado e cliente, as comunicações, aquilo que é entregue para o advogado, de regra é inviolável. Só que nós temos um tópico aqui. Te liga aí, ela não é absoluta, está determinado, é relativa. Por que nós temos então uma inviolabilidade que não seria absoluta e sim uma inviolabilidade relativa? Porque eventualmente o advogado, te liga nesse aspecto, o advogado pode estar sendo investigado pela prática de crime. Então olha só na tela, vamos fazer um esquemão aqui para a gente conseguir entender bem essa matéria. Te liga aí, olha só, você tem a inviolabilidade. Essa inviolabilidade, se a questão colocar num primeiro passo lá, ela é absoluta? Não, ela não é absoluta. Essa inviolabilidade, ela é relativa. Então você não pode marcar, primeiro passo aí, uma inviolabilidade de maneira absoluta, ela é relativa. Tá certo, mas quando, te liga aqui, quando o advogado poderia eventualmente sofrer a violação das suas comunicações, seus papéis de trabalho, dos documentos entregues pelo seu cliente, quando o próprio advogado está sendo investigado pela prática do crime. Então olha aqui na tela, vamos lá. Essa inviolabilidade relativa. Vamos supor assim, o advogado recebe lá os documentos, as comunicações do seu cliente. E o cliente, aquele cliente específico, ele está sendo investigado pela prática de um crime. Bom, nesse caso, nós temos a inviolabilidade. As comunicações, o escritório não poderiam ser violados, então, ou o mandado de busca e apreensão para verificar aquelas provas lá existentes. Agora, pode acontecer o seguinte, o advogado, ele está na prática do crime em conluio, juntamente com o seu cliente. Na verdade, vamos supor assim, tráfico de drogas, o sujeito está sendo investigado por tráfico de drogas ou por um homicídio, tá legal. Aí, inviolabilidade. Agora, no tráfico,
e no homicídio, o próprio cliente está fazendo os atos em conjunto com o seu advogado. O advogado não é mais advogado, ele agora é advogado e traficante, ele também vende drogas. Bom, então quando ele está sendo investigado pela prática do crime, o advogado que está praticando crime ou sendo investigado pela prática do crime, aí você tem a estrutura da possibilidade de violação, que na verdade seria uma autorização, né, para, por exemplo, busca e apreensão de documentos no próprio escritório do advogado. Quando, te liga aqui, quando aquele advogado está sendo investigado pela prática do crime. Ele pode estar sendo investigado, olha só, como advogado pela prática de um crime com um determinado cliente, o cliente A. Então, olha só, te liga aqui no caso concreto, porque é assim que a ordem coloca. O advogado, ele está praticando um crime de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, com o seu cliente. Praticando um crime com o seu cliente. O cliente A. Só que ele continua sendo advogado. Aí eu posso violar o escritório, comunicações, documentos, porque o advogado está praticando aquele crime. Aí a ordem vai te perguntar, tá legal, então dá para entrar no escritório e pegar os documentos do cliente A, B, C, D, E, F, G... Não. É específico daquele cliente que está sendo investigado. A ordem já colocou isso. Veja, quando eu justifico a possibilidade de investigar um advogado porque ele está na prática do crime, não autoriza um mandado de busca e apreensão, uma violação geral do escritório, mas somente daquele advogado e daquele cliente que estão sendo investigados pela prática de crime. E não dos outros clientes, de maneira geral. Então as questões vão estar erradas, equivocadas, quando falar para você que é a busca e apreensão geral de documentos de todos os clientes do advogado. Errado. Não está dentro dessa perspectiva aí, ok? Então, esse aspecto é importante. Voltando lá no nosso material, eu passo para o segundo tópico, comunicação com o cliente. O advogado pode comunicar-se com o cliente preso mesmo sem procuração. Então te liga aqui, ó, mesmo sem procuração, ele teria comunicação com o cliente. Aí se o cliente está preso, incomunicável, mesmo sem comunicação, mesmo sem procuração, o advogado pode comunicar-se com o seu cliente. Só tem um tópico que relativiza tudo isso, que pode parecer contraditório, porque eu acabo de dizer o seguinte, olha só, te liga no aspecto, sem procuração, o advogado pode ter contato com o cliente preso. Sem procuração, ele não poderia participar de uma assembleia representando o seu cliente. Então, olha a dualidade. O advogado não tem procuração, ele pode manter comunicação, visitar ou ter acesso ao seu cliente, ao futuro cliente que está preso? Pode. Mesmo sem procuração? Pode. Agora, eu vou representar um cliente em uma assembleia, numa assembleia de condomínio, numa assembleia qualquer lá, o advogado vai participar numa assembleia de uma sociedade anônima. Ele vai participar. O que o advogado precisa? Precisa de procuração, e procuração com poderes específicos, especiais para a prática daquele ato. Te liga aqui na tela então. Participação em assembleia necessita de procuração com poderes especiais. Isso cai bastante aí, te liga aí, portanto. E o advogado e a prisão, né? O advogado e a prisão vai dizer o seguinte, ó, enquanto não transitada em julgado a sentença, então, enquanto não transitada em julgado a sentença, o Estatuto da OAB vai nos dizer que o advogado tem que ser recolhido preso em sala de Estado Maior e, na falta dessa sala de Estado Maior, em prisão domiciliar. Então, te liga no seguinte aspecto. E aqui, uma grande dica. Não vale, mas eu vi lá que aconteceu isso, eu vi. Você vê o estatuto, é isso que você vê na hora de marcar as questões. Porque o teu objetivo na prova da ordem é pintar 40 bolinhas em locais corretos. E cada uma das matérias você tem a legislação aplicável. Aqui nós vamos visualizar nas aulas Estatuto da OAB, Código de Ética, Regulamento Geral. Então, a partir disso, visualizou lá, eu vou ter a prisão do advogado enquanto ainda não transitado em julgado a sentença, em que local? Diz o Estatuto, sala de Estado Maior, ou na sua falta, prisão domiciliar. Essas salas de Estado Maior, só para a gente comparar, para não deixar muito no ar, assim, ter alguma relação mais concreta do que seria, alguns doutrinadores dão exemplo, né, de sala de Estado Maior como prisões aí do Exército, em quartéis e tal.
de regra, o estatuto originariamente, aqui isso vem caindo, hein? O estatuto originariamente diz assim, ó, quem tem que dizer que é uma sala de Estado maior e reconhecer ela é a OAB. Só que aí foi feito uma ADIM e foi retirada essa parte. Então olha aqui na tela que eu coloquei para vocês, olha só. A sala de Estado maior não precisa ser reconhecida pela OAB. Não precisa ser reconhecida pela OAB. Então, sala de Estado maior não precisa ser reconhecida pela OAB. Aí nós temos o seguinte, ó, advogado. Aí o advogado preso. Não transitou em julgado a sentença. Então você não tem ainda sentença transitada em julgado. Então eu vou botar assim, ó, sentença e dar uma rabiscada nela lá. Então não tem sentença transitada em julgado. Esse advogado preso vai para onde? Sala de Estado maior. Sala de Estado maior, assim diz a lei, ou na sua falta, ou aí, faltando a sala de Estado maior, prisão domiciliar. Então, prisão domiciliar. Opa, deu uma... Trancou, né? Ah, foi. Então, prisão domiciliar. Aí a gente tem a seguinte ideia, tá legal. E essa sala de Estado maior precisa ser reconhecida pela OAB, originariamente pelo Estatuto precisaria. Só que foi feita uma ADIM e ela não precisa ser reconhecida, assim reconhecida pela OAB. Então, sala de Estado maior ou, na sua falta, prisão domiciliar, certo? Esse é o primeiro slide onde a gente entra aí em tópicos importantíssimos. Te liga aqui. Inviolabilidade, você não pode marcar lá que ela é absoluta, relativa. Por quê? Porque quando o advogado está sendo investigado pela prática do crime, juntamente com o seu cliente, poderia ser determinada busca e apreensão de documentos, comunicações, mas o advogado está fazendo o crime. Cliente, então tá. Então, para representar o meu cliente, eu tenho que ter procuração? Regra geral, sim. Meu cliente está preso, preciso de procuração? Não. Mesmo que incomunicável? Não, eu não preciso de procuração para ter acesso ao cliente. Agora, quando o meu cliente diz, Juliano, você como advogado, vá lá na assembleia ao qual eu sou sócio, diretor daquela empresa, para resolver questões e para representar o cliente. Preciso de procuração com poderes específicos. Ou a questão pode trabalhar com poderes especiais. Preciso de procuração para participar em assembleia. Advogado preso, outra matéria. O advogado preso, enquanto não transitado em julgado a sentença, sala de Estado maior. Na falta da sala de Estado maior, prisão domiciliar. E quem reconhece a sala de Estado maior não é a OAB, certo? Esse é o ponto aí. Então quem vai reconhecer? Não importa. Para você marcar a questão lá é que não é a OAB que vai reconhecer. Isso foi retirado por uma ADIM que alterou aí, ou suprimiu parte do nosso estatuto da OAB. Vamos lá para a tela, incompatibilidade e impedimento. Te liga o seguinte, ó. O advogado que está em impedimento é uma proibição parcial. Então, um tópico aqui importante, eu já passei aí, voltou lá. Incompatibilidade, ó. Um tópico importante aqui para a gente verificar é o seguinte, ó. Se o advogado ele tem impedimento, aqui é uma grande chave de resposta, tá? O advogado está impedido é uma proibição parcial. Isso quer dizer que na prática, o advogado que está em impedimento para o exercício da advocacia, ele pode advogar. Só que ele não pode advogar para determinadas pessoas, enquanto a incompatibilidade é a proibição total do exercício da advocacia. Quando o sujeito manda ou decide, quer dizer, ele é membro do poder judiciário, mandando ou decidindo, você tem aqui uma incompatibilidade. É o que a gente chama de regra balcão, principalmente essa regra balcão. O sujeito está dentro ou fora do balcão. Eu não posso ser, por exemplo, um servidor do poder judiciário e advogar. É uma proibição total da advocacia. Então, quando a gente fala nas regras de incompatibilidade ou impedimento, te liga aqui na tela, olha só. Vamos fazer um esquemão aqui também para a gente entender. A incompatibilidade quer dizer que a minha atividade ela é incompatível com a advocacia. Então isso é uma proibição total. Grande exemplo dessa proibição total,
Regra balcão. Como assim regra balcão? Regra balcão quando trabalha com o PJ, Poder Judiciário. Não dá para estar representando o Poder Judiciário como servidor e trabalhar na advocacia. Ah, mas eu trabalho lá num cartório, lá, atividade, eu sou oficial de justiça, bom, não, proibição total. Eu sou oficial escrevente, proibição total. Ah, eu sou servidor que trabalho lá, eu não tenho muito contato com a decisão, eu organizo os processos, proibição total. Porque aí se você advoga, você tem contato com as pessoas que estão indo ao cartório. Então isso gera um problema na chamada captação de clientes, você estaria numa concorrência desleal com os outros. Quer dizer, você tem contato diretamente com pessoas que frequentam o cartório. E eu não tenho, então você vai captar clientes. Então a regra aqui é, se você está dentro do Poder Judiciário, você está fora da advocacia. Te liga nesse aspecto. Dentro do Poder Judiciário, fora da advocacia. Proibição total. Ah, tá legal, mas eu já ouvi falar no impedimento. Claro, o impedimento é diferente. Olha só, te liga aí na tela. Impedimento. Quando a gente diz que o sujeito está impedido de exercer a advocacia, é aqui que pega muita gente. O impedimento, ele é uma proibição, como havia colocado anteriormente, lá, ó, proibição parcial do exercício da advocacia. É que assim, ó, eu fico impedido de advogar em processos, aí vai depender do tipo de impedimento, contra ou a favor de determinadas pessoas. O problema do impedimento é o seguinte, ó, eu não posso advogar contra ou a favor daquelas pessoas, mas eu posso advogar em outros ambientes. Então te liga, porque pode parecer contraditório. Você marcar uma questão lá dizendo, o sujeito está impedido de exercer a advocacia, mas ele pode exercer. É, exatamente isso. Ele está impedido de exercer a advocacia, mas ele pode exercer. Por que ele pode exercer? Para determinadas pessoas, normalmente, quando não está vinculado ao poder público, assim, lato sensu, ele poderia ir em causas eminentemente particulares. Então, te liga nesse aspecto. Incompatibilidade é proibição total. Normalmente, quem está vinculado ao poder público e manda ou decide, está incompatível com o exercício da advocacia. Aí haveria uma proibição total. Enquanto o impedimento, ele está relacionado com aquelas pessoas que não têm assim um poder decisório no poder público, entretanto, pela sua atuação tem uma proibição parcial. Então, por exemplo, a gente vai dizer delegado. Bom, delegado manda ou decide. O delegado, portanto, há uma incompatibilidade. A atividade dele não se encaixa na advocacia, é incompatível. Um juiz de direito, incompatível. Um promotor de justiça, incompatível. Essa é a ideia. Agora, olha o ponto importante aqui, que eu ressalto no teu material, que pega muita gente também aí nesse panorama. Eu coloco assim, olha aí na tela, procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados, para exercício da advocacia vinculada à função. Então, se o sujeito é procurador geral do Estado, do município, advogado-geral da União, defensor-geral. Mas olha só, se ele é procurador, o Estatuto não diz nada. Vamos supor assim, ó, um procurador do Estado, ele pode exercer a advocacia? Ele é incompatível ou impedido? Um procurador do Estado, se ele não é procurador-geral, eu vou ter que olhar para o Estatuto que rege lá a conduta dele. Agora, o que fica muito claro é quando o sujeito é procurador-geral, defensor-geral, ele tem uma advocacia limitada ao exercício da sua função. Ele não está enquadrado nem como incompatível nem como impedido. Quando ele é, te liga aqui, procurador-geral, advogado-geral da União, defensor público-geral, qual é a determinação do Estatuto da OAB? Ele tem a sua advocacia limitada à função que ele exerce, vinculada à função durante o período da investidura, vinculado àquela função. Então, um procurador-geral de um Estado só pode advogar para o Estado. Ah, mas por que a gente não diz então que ele é incompatível? Porque não é. Olha o que é incompatibilidade. A incompatibilidade é a proibição total do exercício da advocacia. O impedimento é que você pode advogar para determinadas pessoas e para outras pessoas não.
E quando a gente fala da limitação na advocacia, seriam aqueles procuradores gerais do Estado, procurador-geral do município, defensor público geral. Ele é advogado, sim, mas somente vinculado àquela função durante aquele período da investidura. É isso que o estatuto vai dizer. Então, se cair lá para você assim, ó, um procurador do município, um procurador do Estado, ele pode advogar? O estatuto não vai dizer nada, não vai proibir ele de advogar em escritório particular. O estatuto não vai dizer nada. Os procuradores, por exemplo, do Estado, de alguns estados, pelo seu regime próprio, não podem advogar. Agora, o que o estatuto vai dizer? O procurador geral, te liga nessa palavra, procurador geral, é aqui que está a chave da resposta. O procurador geral do Estado, a advocacia é limitada àquela função, aquele cargo que está investido durante, né, o período aí da investidura. Te liga aqui agora, necessidade de advogado. Vamos lá para a tela então. A necessidade de advogado é uma ordem constitucional. Para provocar em juízo eu preciso de advogado, regra geral. Só que eu não preciso de advogado para impetrar habeas corpus. Então, não precisa de advogado para impetrar aí o habeas corpus, quer dizer, o habeas corpus em tese, né, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. A reclamatória trabalhista, no âmbito dos juizados especiais até 20 salários mínimos, no âmbito do juizado especial federal e, quando é microempresa e empresa de pequeno porte, não precisa do visto do advogado nos atos constitutivos. De regra geral, você tem a necessidade de participação do advogado. Cai muito a ideia aí do impetrar habeas corpus, né? Essa aqui é um dos maiores exemplos. E vem caindo também essa determinação aqui de contratos sociais. O que acontece, né? Os contratos sociais. No contrato social, você vai ter o seguinte, ó, um contrato de constituição de uma empresa tem que ter o visto do advogado, mas se é microempresa e empresa de pequeno porte não necessita, isso pela lei complementar 123, beleza? Esse aspecto aí, voltando lá para a tela, renúncia e revogação, aqui é importantíssimo. Renúncia ao mandato é uma coisa, revogação é outra. Vamos lá, o que acontece? Ó? A renúncia, ela parte do advogado. É o advogado que renuncia os poderes que foram instituídos a ele. A revogação é quando o cliente revoga os poderes do advogado. Então, você tem dois grandes sistemas. Uma coisa é revogação, outra coisa é renúncia. Lá na prova da ordem, te liga nesse aspecto. Quando a gente fala em revogação, é o cliente que revoga poderes que conferiu o advogado. Quando a gente fala em renúncia, é o cara tem poder, o advogado está com poder e ele vai renunciar àquele poder que foi dado ao seu cliente. Pensa assim em renúncia do presidente, renúncia do rei, né? Quer dizer, ele renunciou àqueles poderes que foram dados a ele. Aí tem uma pergunta que é fundamental aqui. Qual delas, renúncia ou revogação, o advogado tem que ficar ainda pelo prazo de 10 dias cumprindo os atos processuais, cumprindo os prazos? Será que é na renúncia ou na revogação? Veja, quando o advogado renuncia os poderes que tem, ele tem que, né, o cliente tem que ir lá contratar outro advogado. Então a lei vai dizer que o advogado que renunciou os poderes, ele tem 10 dias ficando aí responsável pelos atos processuais. Agora, da revogação é diferente. A revogação, o cliente diz, advogado, beleza, não quero mais que você trabalhe nesse processo. Bom, aí você não tem tempo em que o advogado tem que ficar responsável pelos atos, porque naturalmente, o que aconteceu nessa revogação? O cliente tirou o advogado daquele processo. Então aí você tem a revogação, vamos dizer assim, a não necessidade, a desnecessidade do advogado ficar responsável pela prática dos atos processuais na revogação. E por fim, então, eu coloquei aqui algumas gotas relacionadas ao estagiário. Te liga aqui. O estagiário pode praticar todos os atos. Olha que interessante que é. O estagiário pode praticar todos os atos do advogado, desde que em conjunto. Então, o estatuto vai dizer que o estagiário ele pode praticar atos processuais desde que em conjunto com o advogado. Todos os atos, desde que em conjunto. A ideia aqui que você vai ter que ter é a seguinte, ó. Tem que fazer o panorama.
Quando que o estagiário pode agir isoladamente ou em conjunto com o advogado? Em conjunto com o advogado, todos os atos. Isoladamente, aí você tem a restrição. Porque, claro, em conjunto ele está lá seguindo o advogado, aprendendo dia a dia. Enquanto ele vai fazer o ato isolado, aí você tem problemas. Porque o ato isolado não permitiria, por lei, o advogado praticar aquilo que o advogado faz. O estagiário praticar aquilo que o advogado faz. Agora, em conjunto, poderia. Atos isolados do estagiário. Vamos lá para a tela. Fazer carga dos autos. Retirar carga dos autos é um ato que pode ser isolado do estagiário. Obter certidões. Aí certidão narratória, extravio de autos e as petições de juntada. Juntada de procuração, juntada de guia de pagamento, juntada de subestabelecimento, juntada da sua autorização, né? Nos autos, isso ele poderia fazer. Então esses são os 3 atos que ele pode fazer isoladamente. Você vai ter carga dos autos, obter certidões e fazer petições de juntada. Claro que nós não estamos falando aqui de petições de juntada de contestação, apelação, não, isso não. Mas você tem petições de juntada de documentos tais como procuração, subestabelecimento, guia de pagamento, a juntada da autorização sua, né, para retirar cópia, por exemplo, dos autos. Essas autorizações ele teria possibilidade, ok? Então, te liga aqui no seguinte aspecto, olha só. Quando a gente fala em atos privativos da advocacia, nós estamos falando basicamente naqueles atos que o advogado vai exercer de modo único, que somente o advogado poderia exercer. E aí a gente fala assim, ah tá, o sujeito é bacharel, então ele pode prestar eventualmente aí consultoria. Não, nem consultoria ele poderia efetivar. Por que ele não poderia efetivar consultoria? Porque, na verdade, isso também é um ato privativo da advocacia. E a ordem é extremamente estruturada para que você tenha aí, dentro dessa perspectiva, então, atos, né, privativos da advocacia que blindem a profissão do advogado, sabendo que somente ele, com aquela formação, com aquela inscrição, com aquela fiscalização, poderia exercer. Por fim, eu trago aí uma tela, dá uma olhada aí, onde você vai ter aqui o organograma da Ordem dos Advogados. O conselho máximo que nós temos na ordem é o Conselho Federal, faz a representação em eventos internacionais, você tem toda a regulamentação aí, por exemplo, a alteração do Código de Ética, regulamento, tudo pelo Conselho Federal, o órgão máximo da OAB. Conselhos seccionais, né? Você vai ter aí diversos conselhos seccionais no estado. Aqui nós estamos falando da OAB-RS, OAB São Paulo, OAB Rio de Janeiro. É aqui que passa a vida do advogado. Te liga no seguinte aspecto, a vida do advogado acontece no conselho seccional. É aqui que você tem, por exemplo, a fixação de tabela de honorários. É aqui que você tem, por exemplo, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. É para este conselho seccional que você vai pagar a anuidade. É neste conselho seccional que você vai ter a inscrição principal ou suplementar. Então, te liga no seguinte aspecto, a vida do advogado passa neste conselho seccional. E o conselho seccional, por vezes, ele é formado por subseções, que pode representar até um bairro, por exemplo. Normalmente, você vai ter cada município, cada comarca uma subseção, e a Caixa de Assistência dos Advogados. Te liga no seguinte aspecto, a subseção e a Caixa de Assistência dos Advogados estão vinculados aos conselhos seccionais. Claro que nós temos várias atribuições aqui que esses sujeitos podem ter, né? E isso vai depender de uma análise do estatuto, regulamento e também aí eventualmente do Conselho do Código de Ética, né? Entendendo aí algumas atribuições desses sujeitos, certo? Mas claro, essas atribuições, essas peculiaridades, você vai visualizar exatamente aqui nas nossas aulas. Então, aí nesse slide você tem o contato aí do verbo jurídico, né? E basicamente a gente pode estabelecer, né, alguma dúvida aí, você pode mandar aí para esse contato aí aqui na verbo jurídico. Essas são algumas gotas, algumas dicas. Claro que nós temos muitas coisas mais para falar, então, na parte de ética, na parte do estatuto, na parte do código de ética. Mas para isso, nós convidamos você aqui para fazer o nosso curso, né? Participar aí por EAD ou presencial. Aí nós temos as grandes dicas, pontuações importantíssimas para você alcançar o seu objetivo. Tá legal, pessoal? Continue com a gente, boa sorte, até mais!